Turma, esse é um vídeo que eu tô devendo há um tempo, é que realmente escapou da minha cabeça. Alguns meses atrás, eu tava no Atacadão, fazendo compras. E aí eu tava distraído, andando com o celular, mandando mensagem, sei lá, e eu quase torci o tornozelo nesse buraco aí. Esse buraco, essa cratera, tava bem na área perto dos frigoríficos do supermercado. Eu fiquei chocado, porque não é um buraquinho pequeno, não é uma coisinha, um detalhezinho, é uma cratera ali, como eu falei. Né? E eu fiquei incomodado pra caramba. Me mudar pro Brasil tem sido um período de adaptação, como você deve imaginar. E várias das dificuldades que eu tô passando é exatamente o tipo de coisa que vocês me alertaram que eu ia passar. Descaso, tanto dos líderes quanto da própria população, de ver certos problemas e não se incomodar com nada. Né? Meu pai, ele era alguém que ficava muito insatisfeito quando via esse tipo de coisa. Talvez o motivo pelo qual ele não se sentia feliz morando no Brasil. E aí eu vi aquele buraco, eu quase tropecei naquele negócio, quase torci o tornozelo. E eu pensei, mano, eu pelo menos sou um cara relativamente jovem, mas de uma pessoa com visão limitada, com mobilidade limitada, uma pessoa numa cadeira de rodas teria mais dificuldade ali, uma pessoa com bengala, um idoso. A propósito, a acessibilidade no Brasil é um negócio que realmente eu lamento muito pelas pessoas que têm problemas de acessibilidade, porque a sociedade brasileira como um todo não acomoda essas pessoas. Eu fiquei muito incomodado em ver aquele negócio, ter quase me machucado, né? Isso, pra mim, revela uma falta de uma cultura litigiosa que, na verdade, eu vejo como causadora de efeitos positivos na sociedade. Na gringa, você nunca veria um negócio desse, não é porque os caras são pessoas melhores e se preocupam mais, e não é nada disso. É porque lá existe uma doutrina legal que se alguém se machucar dentro de um estabelecimento como esse, o jurídico vai praticamente dar causa ganha para a pessoa. Isso cria uma pressão para que os locais não permitam que esse tipo de descaso aconteça tão facilmente. No mínimo, teriam usado alguma coisa para bloquear, para criar uma barreira ali, para impedir que alguém se acidentasse ali. Né? Isso é o mínimo. Eu fiquei muito curioso, eu decidi que eu iria me envolver com aquele problema. Porque eu acho que ser um cidadão consciente tem muito mais a ver com isso do que ficar brigando no Twitter com os seus oponentes políticos. É extremamente satisfatório, por motivos desgraçados, ficar trocando, batendo boca com oponentes políticos na internet e atire a primeira pedra quem nunca fez algo assim. Só que, eu repito, ser um cidadão consciente, ser um cidadão que participa de cidadania, eu acho que tem muito mais a ver com isso. Ver um problema local, uma coisa da sua comunidade e se engajar de alguma maneira para obter uma solução daquilo. Então eu falei, quer saber uma coisa? Esse problema agora é meu, eu vou me envolver com isso. Eu vi alguns rapazes lá que estavam restocando o frigorífico e eu perguntei pra eles, né, com muita educação, porque não tem necessidade nenhuma. Ó, e eu também sou fundamentalmente contra a ideia de fazer barraco, abrir berreiro. Eu entendo que certas situações são muito revoltantes. Eu entendo que às vezes você tá num dia ruim e é difícil controlar. Eu mesmo não sou o cara mais plácido do mundo, né? Eu já tive meus momentos também assim. Mas eu acho que é importante ter isso em mente. Então eu cheguei lá nos rapazes que estavam fazendo a restocagem do frigorífico e eu perguntei, cara, esse buraco está aí há quanto tempo, você acha? Né? E aí um dos rapazes falou assim, cara, isso é coisa de 1 ano mais ou menos. Eu fiquei chocado. Tem um buraco daquele tamanho, ficou ali por 1 ano sem que ninguém se envolvesse, sem que ninguém resolvesse nada, sem que ninguém colocasse pelo menos algum tipo de barreira física impedindo alguém de se acidentar naquilo. E eu falei, não, mano, pelo amor de Deus, tá muito errado. Aí eu falei, não, tá bom, obrigado, vou ver se eu consigo falar aqui com o gerente, né? Encontrei uma supervisora, comuniquei pra ela o que tinha acontecido, ela pareceu não saber que tinha um buraco ali dentro da loja dela, né? Um gerente se aproximou, ele ficou curioso também, queria saber, eu falei, olha, eu te mostrei a foto pra eles, né? Aliás, é curioso porque eu falei do buraco e aí eles imediatamente pareceram assim, o quê? Buraco? Como assim? Né? E aí quando eu mostrei a foto, eles tiveram uma reação tipo assim, ah, isso aí, ah, não, tá bom, isso aí. Como quem diz, ah, era isso? Isso te incomodou? Né? Mas eles não falaram dessa maneira, eu acho, para não deixar transparecer o descaso, né? Mas eu notei a mudança de tipo, teve um claro momento em que eles pareciam que era alguma outra coisa mais grave, e quando eu mostrei a foto, rolou que era só isso. Eu comentei isso no Twitter, eu postei pra galera, porque se eu sou um influenciador, talvez a melhor coisa que eu possa fazer é justamente isso. Se eu penso dessa forma, que nós, os cidadãos, deveríamos cobrar, e cobrar não só de político, mas as classes, as elites que nos controlam, basicamente, que tem tanto poder sobre a gente, é tanto a elite política quanto a elite empresarial também. Então não vejo nada de errado em cobrar desses caras, né? Então eu falei lá com o gerente, comentei, eu falei, olha, eu perguntei lá pra galera e falaram que tá aí há 1 ano, tipo, pô, cara, 1 ano, um buraco assim, eu quase torci o tornozelo aqui. E eu falei pro gerente, cara, eu pelo menos sou relativamente jovem. Imagina um idoso com pouca visibilidade, né? Imagina o meu avô, seu avô. O cara pareceu entender e ele falou, não, é verdade, eu vou ver se eu consigo resolver isso aí. Postei isso no Twitter. Pra minha surpresa,
embora não deveria ter surpreendido, porque isso é uma coisa que eu tô ficando acostumado, muita gente começou a me detonar. Me chamaram de desocupado, insinuaram que eu estava arranjando confusão para trabalhador, ou que eu iria, de alguma maneira, causar prejuízo pro dono da loja. E eu não entendi essa atitude. Em parte, na verdade, eu entendo porque no Twitter esse lance de ser do contra recreativamente só para encher o saco é muito comum. Mas infelizmente eu sei que não é um instinto só do Twitter. Tem gente que verdadeiramente acha que é errado a pessoa ir lá cobrar uma melhoria na situação, né? Eu sou um cliente que estou pagando ali, estou prestigiando o seu negócio e eu quase me acidentei por causa do descaso das pessoas que estão na liderança desse estabelecimento, né? Mas muita gente não vê dessa forma, muita gente ficou me acusando. Eu acho que porque a galera no Twitter tem uma má vontade do inferno, né? Então eles pareciam ter projetado na interação algo que não aconteceu. Talvez eles imaginaram que eu tinha chegado na galera que trabalha lá e tava apontando o dedo na cara e berrando e dando escândalo, né? A gente já viu muitas cenas assim, eu já comentei aqui no canal cenas assim, mas não foi o caso porque não é necessário. Quando você quer convencer alguém, você não pode chegar dessa maneira. Se eu estou tentando convencer a galera lá, né, da liderança do estabelecimento, a ver pelo meu lado, eu não posso chegar de forma antagonística, né? Eu tenho que convencer o cara usando um apelo à racionalidade. Falei, ó, mano, imagina, podia ter sido pior, podia ter me acidentado e tal, podia ser uma pessoa de idade. Muita gente se rebelou bastante contra essa atitude e pra mim isso é um retrato perfeito do que há de mais errado com a nossa cultura. Não é só tolerar as circunstâncias meio assim, sabe, de desleixo, de descaso. É o fato de que algumas pessoas ativamente se rebelam contra as pessoas que tentam tomar atitude para resolver a situação. Eu vi algo parecido algumas semanas atrás, quando eu vi uma coleta de lixo sendo feita lá no Zé Walter, que era um bairro de Fortaleza. Estou em Teresina agora ainda para Campos, acho que eu mencionei isso no último vídeo. Tava esperando um amigo de infância, a gente ia para casa de praia dele, ele tinha uma farmácia lá no Zé Walter e ele pediu para eu esperar lá, ele ia passar por lá, ele tinha que fazer alguma coisa na farmácia e aí depois a gente ia. E aí eu vi um caminhão de lixo, aliás, eu fiz um videozinho, se liga nisso aí. Como não tem um lugar para colocar o lixo, né? Isso não é culpa dos caras, entendeu? E nem é culpa necessariamente da população. Como não tem um lugar específico para botar lixo, a galera joga o lixo de qualquer jeito. O lixo sai dos sacos, rasga, e a galera tem que ficar se prestando a isso. Tem que ficar catando o lixo na mão, o caminhão parado, bloqueando uma faixa. Tipo, tudo isso porque alguém na prefeitura não falou. Talvez a gente devia colocar um negócio aqui melhor para organizar. É uma solução simples, cara. Não é uma solução de bilhões de dólares, tá ligado? Isso que me dá raiva. Aí o cara joga lá, aí você viu? Aí como ele não tem um equipamento certo para isso, o lixo cai à medida que ele tá tentando colocar. Então, normalmente, isso não é culpa do cara, isso não é culpa da população, tá entendendo? Isso aqui é mais uma questão estrutural, tá faltando a coisa aí, o mecanismo aí que permitiria eles fazerem um trabalho melhor, a rua ficar mais limpa, o cara não ficar bloqueando essa porra mais tempo, o lixo não cair enquanto eles estão tentando limpar, tá vendo? É uma estupidez completa isso aqui. É uma estupidez completa. Cadê a galera? Cadê o cara que é responsável por essa área da cidade para passar aqui e ver isso e pensar? Amanhã, segunda-feira, eu devo conversar com alguém para tentar buscar uma solução melhor para isso aqui. Porque isso aqui torna o trabalho do cara mais demorado, tá ligado? Isso é mais oneroso, porque o cara tá parado aqui, significa que ele não tá fazendo uma função em outro lugar. É uma merda isso, velho. Com quem que tem que falar? Pra falar assim, ó, aqui, ó, o que falta pra começar isso aqui? Tá em andamento, tão ciente, pelo menos, disso aqui? Ou é o tipo de coisa que já virou barulho de ruído de fundo, que ninguém nem liga mais? Eu só percebi isso porque eu tô desacostumado. E aí tá aí, no final do trabalho, fica um lixo todo espalhado aqui. Como se não tivesse acabado um trabalho bem porco, literalmente. E normalmente não é por culpa dos caras, eles estão fazendo um trabalho ingrato, sem o equipamento necessário, sem as instalações devidas para tipo conter o lixo ali. Fica lixo para tipo, sabe o que eu tô vendo aqui? A solução estatal para resolver isso aí para a população acabou de passar por aqui e fica o lixo por todo canto. Tipo, mano, não é possível. Isso que me dá raiva é porque tem algum engravatado em algum lugar nessa cidade que ganha sei lá quantas dezenas de milhares de reais pra ter bolado uma solução pra isso. E isso aí, em algum momento ele olhou e falou, tá bom bastante. E ele tá lá no ar-condicionado de boa, enquanto a galera tá vivendo com isso aqui. A meu ver, isso tá errado, né? Se o contribuinte tá pagando para ter aquilo resolvido, se o prefeito da cidade arrecada, se eu lembro bem, coisa de 160 milhões de reais numa taxa do lixo. Esse método que você viu aí, ele é ruim para a população que mora lá, para os próprios trabalhadores, né? E tem alguém, é o que eu nunca esqueço, é o foco central da minha crítica, do meu incômodo. Existe alguém, um ser humano com um nome, com um endereço, esse cara existe, né? Que é responsável por essa área da cidade. Enquanto ele está num escritório com ar-condicionado, a população está tendo que lidar com lixo, tem que viver no meio de lixo, né? Eu me sinto muito incomodado com isso, pra caramba, né? E não é nem a área em que eu moro, tá entendendo? Não é nem a área que eu moro.
Mas me incomoda pra caramba isso. E aí tinha gente irritada porque eu tô apontando que aquilo tá sendo mal feito, né? Tinha gente me xingando por isso. Enfim, a despeito da negatividade e do niilismo de alguns que falavam, isso aí é só pra se encher o saco, Easy. Morar no Brasil requer que você se desensibilize, talvez é o termo, a esse tipo de coisa, senão você vai ficar maluco. E eu entendo que isso não está totalmente incorreto, é verdade. Só que eu me recuso a isso em alguns aspectos, cara. Quando eu bater o olho em um negócio assim, que me incomoda muito, que é muito desleixo, que, novamente, me faz pensar que tem alguém ganhando dinheiro meu e seu, muita grana, para ser o suposto responsável por isso, e essa é a solução que tem sido apresentada para nós, os contribuintes. Final da história, o lance lá do buraco do Atacadão. Eu retornei lá, depois que eu voltei para o Canadá, e foi consertado, felizmente. Não foi feito o melhor trabalho do mundo, os caras botaram um reboco lá e ficou aquele, né, dá uma aparência de remendo mal feito, como a gente vê nas nossas estradas também. Só que essa cobrança cidadã, vamos chamar disso, cobrança cidadã, não só de político, mas de qualquer pessoa que, que habita na classe elite. O que eu quero dizer com isso? O dono desse supermercado, ele tem uma responsabilidade com a gente. O cara ganha bastante grana, a gente está prestigiando o negócio dele. Eu acho que esse descaso é simplesmente inaceitável. Então, o que eu quero estimular você a fazer como eu fiz. Ver esse tipo de coisa no seu redor, na sua comunidade, tá? A gente não tem como mudar o mundo, é muito idealístico isso às vezes, é frustrante. Mas você pode fazer uma pequena diferença na sua comunidade. E não requer tanto assim. O que eu fiz foi comunicar aquele negócio para os responsáveis. Nem sempre isso vai obter resultado. É verdade. Mas o que custa? Tirar ali 10 minutinhos do seu tempo para mandar aquele e-mail, para mandar aquele tweet, de forma educada, cobrando de forma consciente, tentando convencer a pessoa à sua forma de ver. Não dando chilique, mas tentando trabalhar junto. Cidadania, eu penso, é isso. Mas, Emil, o que você acha do assunto? Tem alguma coisa da sua região, na sua cidade, alguma coisa local com a qual você acha que você podia se envolver, você podia cobrar? Me conte aí nos comentários. Se você já fez alguma coisa parecida, eu queria muito ouvir a sua história. Coloca aí embaixo, gente. E é isso, estou voltando para Fortaleza daqui a algumas horas. Estou muito empolgado para ir para a praia. Teresina, uma cidade que eu infelizmente não conheci tão bem ainda. Eu quero retornar para explorar um pouco mais, mas não tem praia. Então estou empolgado de voltar para Fortaleza para pegar um solzinho. É isso, gente. Até a próxima.